E acontece de que, às vezes, nós, enquanto desenvolvedor, a gente já tenta antecipar muita coisa, né? Então, o cara tá falando, a gente não tá nem, nós não estamos nem entendendo, nem prestando atenção direito, ele vai falando umas paradas, a gente já vai criando umas tabelas na cabeça em banco ali, para poder trazer para aplicação, já vai pensando, eu vou ter que chamar tal serviço e tal, não tá nem escutando o cara. E aí, muitas vezes, você se pega numa situação em que, poxa, para saber se vai dar certo, eu tenho que pegar a ferramenta e implementar, sei lá, você tem que pegar aquela lib e usar ela para ver se funciona, porque você acha que pode dar certo. É uma insegurança na escolha técnica ali, ó. Você vai usar o Elasticsearch para poder fazer uma busca específica, mas você não tem confiança de que vai conseguir fazer aquela busca com Elastic. Aí você vai lá, sobe o Elastic, configura um monte de coisa, insere um monte de dados, faz um monte de estrutura, faz um select lá e vê que deu certo. Aí você ganha confiança de que aquilo ali está correto. Só que olha o tempão que você perde porque você simplesmente não entendeu o que o Elastic te entrega. Qual que é o propósito dele? E às vezes nós aprendemos a usar ferramentas, mas não sabemos o motivo pela qual realmente precisamos usá-las, e aí vem da desconfiança, porque você não sabe o que vai entregar ali. Então você precisa usar para ver na prática, né? Esse usar para ver na prática é você pular uma etapa de entender qual que é o problema que aquela ferramenta resolve, né? O que aquilo ali vai fazer? E aí você precisa constantemente ter que ficar fazendo POC de tudo, porque tu nunca tem confiança de que aquilo vai resolver o teu problema até que você use. E tudo isso porque a gente não estudou, né, Adriano, o que aquilo resolve de fato e precisa ver na prática, né? E aí perde um monte de tempo nisso. Pois é, então, na nossa live de stacks tecnológicos, a gente fala um pouquinho de como generalizar esses problemas e mapear o que as tecnologias fazem para a gente usar essa informação. Tá, mas usar onde? Usar aqui, usar nesse momento. Né? Então, assim, a gente precisa catalogar, a gente precisa gerar um banco de conhecimento do nosso trabalho de maneira que a gente possa criar um vocabulário adequado para conversar com o cliente no momento que a gente precisar. E o momento é esse, né? Ou seja, imagina você já tendo conhecimento, como o Douglas citou, do que o Elasticsearch faz, né? Do tipo de consulta que você pode fazer, do tipo de trabalho que ele demanda para fazer uma modelagem semântica, né? Das formas de comunicação com ele, do consumo de recursos que ele tem, você já tem uma noção desse tipo de coisa. E aí se apresenta para você a situação onde o seu cliente quer fazer uma pesquisa de texto, né? Só que ele quer identificar até uma coisa agora mais comum, né? Você fazer uma análise de sentimento, por exemplo, né? Então, você pode complementar ou enriquecer as suas técnicas de machine learning, que você eventualmente vai utilizar ou não, mas parte do trabalho você já pode fazer com análise textual, né? Usando um Elasticsearch da vida. E com isso você economiza recurso, eventualmente, do cliente, né? Ou seja, você não precisa seguir com aquilo que você já tem experiência, que você já conhece. Porque às vezes o pé não cabe dentro do sapato que a gente quer que ele use, né? Então é importante a gente olhar, poxa, esse aqui tá com cara de pé direito. Ai, mas eu não tenho certeza assim. E aí, só que aquilo ali é o pé esquerdo, e a gente resolve que vai colocar ali e e aí a gente já sabe no que isso vai dar, né? Então, é importante eu entender o que é o pé direito, eu entender, poxa, esse sapato aqui é do pé direito, é do mesmo tamanho, poxa, tem as características que o cliente gosta, pô, ele é macio, tá, o custo dele tá aceitável, ele tem mobilidade, não é pesado, poxa, vai atender aqui. Mas eu não precisei fazer um sapato, só das características que eu conheço do sapato já me ajudam a escolher o tipo de sapato que vai, né, dar certo ali, né? Ou pelo menos tem o potencial para dar certo, porque ele tem os elementos necessários. A gente está no começo do projeto, a gente está conhecendo, a gente está
ali, digamos, criando a ligação com o cliente, ouvindo, gerenciando a expectativa dele, né? E com isso a gente já consegue, digamos, apresentar para ele uma visão do que ele está falando, né? Porque isso é uma coisa muito, muito interessante até. Às vezes, enfim, às vezes não, né? É aquela velha história da expectativa e realidade, né? Assim, a gente projeta uma coisa e aí quando ela chega, poxa, mas não era isso que eu queria. Então, essa etapa sendo rica, você mitiga esse problema. Sim. Você, no momento, na linguagem dele, você vai traduzir ali, ó, o que você está me falando vai funcionar desse jeito aqui. Ó, o cara, ele vai precisar clicar aqui ou não, ó, isso vai ser automático, ele vai entrar e já vai aparecer. Ah, mas se ele não entrar, aí ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu. Pô, mas não é isso que eu quero. Ah, então vamos ver como a gente precisa fazer para que, quando ninguém entre, alguma coisa aconteça ou alguém seja avisado. E é assim que a gente vai desenhando a solução, não a implementação. Os detalhes técnicos disso, depois a gente vai conversar e vai orçar direitinho, porque cada facilidade, cada elemento de complexidade tem o seu custo, tem o seu tempo, né? E isso é uma coisa muito importante da gente, o quanto antes, já falar, né? Já demonstrar para o cliente.